Você já parou para perguntar por que o preço das corridas do Uber variam a depender da hora que você conecta o seu celular e abre o aplicativo? Ou porque o preço das passagens aéreas também variam a depender da data e do horário que você coloca? Tudo isso tem uma resposta e se chama precificação dinâmica. Eu sou o Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, e esse é o Análise Aftermarket Automotivo. A precificação dinâmica, ela está presente na nossa vida e a gente acaba nem percebendo. Quando a gente vai pedir um Uber, e se é um horário de pico ou se teve chuva, se a demanda é maior do que a oferta, o preço vai subir. A mesma coisa em relação às passagens aéreas, diárias de hotéis, anúncios patrocinados no Google, energia elétrica. A energia elétrica, hoje nós temos uma demanda, só que a produção está muito baixa. Então estão bandeira amarela, bandeira vermelha e o preço varia. Isso tudo é a precificação dinâmica. E como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Quais são as principais vantagens da precificação dinâmica? A primeira vantagem, e a vantagem que as empresas mais utilizam pensando na precificação dinâmica, é que você pode aumentar a sua rentabilidade a partir de momentos de variação de demanda. Quando você tem uma demanda muito alta, você pode aumentar a sua rentabilidade. Ou quando você tem uma demanda muito baixa, você pode criar ações de precificação para aumentar essa demanda e aí sim justificar os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Muitas empresas fazem isso. E no nosso aftermarket são poucas as empresas que acabam utilizando esse processo da precificação dinâmica. E uma das principais razões de que nós utilizamos pouco no aftermarket a precificação dinâmica está diretamente ligada ao que os estudiosos dos canais de marketing chamam de quem são os capitães do canal, quem é que manda no canal. E a gente pensa no canal como um todo, em todo o processo de transferência de propriedade de bens ao longo do aftermarket. Para que você possa implementar uma estratégia de precificação dinâmica no seu negócio, é fundamental que você tenha este poder de estabelecer preços no mercado. Você tem um produto que é monopólio, ou você tem um produto ou uma marca que é a preferida dos consumidores, isso sim te dá uma certa flexibilidade e um certo poder para você utilizar a precificação dinâmica. E qual é o outro lado da moeda da precificação dinâmica? Quais são os contras da precificação dinâmica? Primeiro é a sensação do consumidor ou a sensação do cliente. Ninguém gosta de se sentir penalizado ou de se sentir enganado. Então o consumidor que pagou mais pode em determinado momento se achar como um injustiçado ou que ele foi prejudicado por isso. Outro aspecto negativo da precificação dinâmica, e isso a gente está vendo diariamente com o aumento da venda e da oferta de produtos por meio de plataformas eletrônicas, é que o consumidor ele passa a buscar mais informações de preço. Então isso dá uma exposição maior para o consumidor para a sua estratégia de preço. E uma empresa que varia muito o seu preço pode ser percebida como uma empresa não muito estável. Lembrando que o nosso mercado, o mercado de reposição, ele é caracterizado por um certo conservadorismo, por uma certa estrutura que é bastante rígida ao longo de todos esses anos. E quando a gente pensa no nosso aftermarket, que tipo de aplicações da precificação dinâmica a gente poderia ter? Eu pensei aqui alguns exemplos para cada um dos elos da nossa cadeia. A primeira ideia que me ocorreu com relação aos fabricantes, pensando em uma questão que ainda incomoda muito os fabricantes de autopeças, que é a concentração de pedidos nas últimas semanas do mês. O que isso gera de impacto nos custos variáveis de um fabricante de autopeças? Gera impacto, por exemplo, no pagamento de hora extra
para que os profissionais da logística e da expedição possam separar, embalar, faturar e despachar esse material. Como é que a gente pode usar uma precificação dinâmica para o fabricante? É o estabelecimento de descontos adicionais para a colocação de pedido ao longo do mês. Então você pega o período e, de novo, como a gente sempre fala aqui no Análise Aftermarket Automotivo, tudo é baseado em dados. Esses dados se transformam em informação para a tomada de decisão. O seu gerente de logística ou o seu supervisor da expedição vai saber lhe dizer qual é a sazonalidade que ele tem nos períodos de entrada de pedidos, separação, embalagem e despacho. Então você pode aproveitar esta informação e transformar esses períodos de sazonalidade em períodos em que você vai economizar o seu custo variável, já que o custo fixo da tua mão de obra, da tua estrutura já está lá. Então, ao invés de pagar hora extra, você estabelece uma premiação, e nesse sentido de premiação é um desconto para quem coloque os pedidos no começo do mês. Eu já sei que muita gente vai falar, mas isso não funciona, porque o meu concorrente vai fazer diferente. E aí eu lembro aquela expressão popular, né? Pau que bate em Francisco, bate em Chico. Todo mundo tem o mesmo problema dessa concentração de pedidos no final do mês e tem esse aumento do teu custo variável na logística. Então pense nisso, pense numa alternativa em que você pudesse oferecer condições diferenciadas de preço para os pedidos colocados nas primeiras semanas do mês. O que não pode, e aí volta aquela primeira premissa da precificação dinâmica, é você não ter esse poder de estabelecer preço no mercado. Se você não é o capitão do canal, não mexa com isso, porque o tiro pode sair pela culatra. Pensando agora na distribuição de autopeças, como é que a gente pode trabalhar uma estratégia, uma estrutura de precificação dinâmica? É estabelecer, do mesmo modo, com base em dados e informações, janelas de entrega em que você sabe que há uma baixa demanda, você fica com a sua mão de obra ociosa, e estabelecer que nesta determinada janela de entrega você pode conceder algum benefício, ou um frete diferenciado, ou um desconto de preço incremental, para que você possa fortalecer então essa melhora no teu custo variável. Porque, vamos lá, a gente falou na semana passada que existem 4 alavancas, e eu vou retomar e vocês assistam depois aqui embaixo, tem o link para o vídeo da semana passada, das 4 alavancas para a gente melhorar a rentabilidade da empresa. Aumentar a quantidade, isso significa obter market share de algum concorrente, porque a nossa demanda no aftermarket ela é inelástica. As pastilhas de freio elas se desgastam no seu tempo, as correias no seu tempo, os amortecedores, os discos, as embreagens, todas elas têm o seu ciclo de vida. Outra alavanca é você mexer em custo fixo ou mexer em custo variável. E a quarta e a mais eficiente alavanca para melhorar a rentabilidade é o preço. E a precificação dinâmica é uma dessas ferramentas em que você pode otimizar e melhorar a sua rentabilidade. No caso do exemplo para o fabricante, ele vai reduzir o custo variável dele no final do mês com hora extra. Olha, a hora que eu diminuo a linha do custo variável, a minha última linha no demonstrativo de resultados vai ficar melhor. O meu bottom line ali vai ficar melhor porque eu reduzi o meu custo variável. E o varejo, as lojas de autopeça? Como é que eles podem trabalhar uma estratégia de precificação dinâmica? Eu entendo que neste mercado ou comércio eletrônico de autopeças, o varejo de autopeças é um dos mais prejudicados, porque a internet deu poder ao dono do carro de ter informação de preço em tempo real de cada uma das peças. A sua precificação dinâmica, meu amigo empresário do varejo ou que tem uma loja de autopeças, a sua precificação dinâmica ela vai ser diferente. A sua precificação dinâmica ela vai considerar o custo total de servir ao cliente. Porque, ok, o cliente consultou um desses marketplaces, um lugar onde ele encontra as peças, só que ele tem que levar em consideração o tempo de entrega
e o frete, ao passo em que a loja de autopeças tem a peça imediatamente à disposição. Então, se o cliente reclama, fala, mas está mais barato no Marketplace X ou no Marketplace Y, não tem problema, eu faço o mesmo preço e você vem buscar daqui a 2 dias. E eu vou te cobrar ainda o frete para manter esse material aqui. Então, você tem que saber se posicionar em relação à precificação dinâmica, em relação ao teu ambiente imediato. E, finalmente, para os profissionais da reparação, para os empresários da reparação, donos de oficina, a precificação dinâmica, ela tem uma outra vantagem quando a gente pensa na oficina, porque é na oficina em que é possível identificar a demanda e, na verdade, fazer até uma predição da demanda. Num dos episódios do Diálogo Automotivo, eu conversando com o Cláudio Milan, editor do Grupo Novo Meio, a gente falou sobre as informações que a oficina tem à disposição para a definição da demanda. Então, é possível predizer a demanda. É possível saber quando o carro do seu cliente precisa retornar à oficina. E você vai controlando a ocupação da sua oficina, gerando dados, e esses dados se transformam em informação, para você saber o seguinte: existem algumas janelas ociosas. O teu custo fixo já está ali, você já tem os mecânicos prontos para trabalhar, mas não tem carro, não tem cliente. Então é nesse momento que você vai atrair este cliente que já está fidelizado com você para fazer a manutenção. Então a tua precificação dinâmica, para esse momento você vai oferecer um preço diferenciado, um preço mais baixo do que aquele que você oferece para o cliente que chega às 2 da tarde de uma véspera de feriado querendo fazer uma revisão total do seu veículo. Essas foram as primeiras ideias sobre precificação dinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, a empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Novo Meio. Se vocês gostaram, peço que vocês deem o seu like aqui, apertem o joinha. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos e até a próxima semana. Um abraço.